Olá, queridos! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 4. Lembrando que só cai até a página 56, tá? As demais páginas não cairão. Bom, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram por uma euforia na produção, comércio, consumo, né? Após a Grande Guerra, começou a dar sinais de superprodução, que foi uma das causas, né, para a crise de 29, quando os estoques de diferentes produtos ficaram ali armazenados, aumentando, além da capacidade de consumo do mercado. Isso aconteceu porque alguns países da Europa foram reconstruindo seu parque industrial logo após o Tratado de Versalhes. Então, vários países europeus começaram a produzir e a concorrência aumentou. Então, a superprodução acabou encalhando todos os produtos norte-americanos, né? E cada ano que passava, a compra nas quantidades dos produtos acabou diminuindo nos Estados Unidos. Dessa maneira, o que não era vendido para a Europa era armazenado em depósitos e celeiros. Bom, o governo dos Estados Unidos criou campanhas procurando alertar os produtores sobre o fato de que a superprodução iria trazer prejuízos para os norte-americanos. Porém, em razão do liberalismo econômico, o governo não tinha mecanismos para controlar a produção e pouco pôde fazer para evitar tal catástrofe. Bom, outro ponto importante foi a Lei Seca. Em paralelo à superprodução, né, em 1920, começou a vigorar a Lei Seca nos Estados Unidos. Por meio dessa lei, ficava proibida a produção, transporte e venda de qualquer bebida alcoólica. Bom, os defensores da Lei Seca acreditavam que os bares, os cassinos, né, e o consumo de bebidas alcoólicas eram responsáveis pelo desemprego, pela péssima qualidade de vida por parte dos trabalhadores. Bom, e na tentativa de solucionar todos esses problemas, o governo dos Estados Unidos incluiu a Lei Seca no contexto constitucional. Bom, medida acabou ficando até o ano de 1933. Com a importação e a exportação de bebidas alcoólicas também foram proibidas pelo governo. Então, era proibido importar e exportar bebida alcoólica. O governo acabou descumprindo os princípios do liberalismo econômico, né, no país, que tinha como um de seus pilares a liberdade de comércio. Bom, entretanto, a tal proibição da produção e também consumo de bebidas alcoólicas acabou gerando contrabando, a produção de bebidas continuou acontecendo, a venda acontecia regularmente em bares assim bem clandestinos. Bom, tais práticas acabou gerando um comércio ilegal. E nesse contexto, quadrilhas que monopolizavam a produção clandestina e o contrabando, chefiadas por gangster, né, passaram a dominar, né, também aquela área de jogo e também de prostituição. Bom, e a onda de conservadorismo, né, atingiu assim imigrantes, uma vez que a política contra a imigração se acentuou bastante, com regras assim bem severas que tentavam impedir a entrada de grupos, né, de grupos de imigrantes, né, grupos como a Ku Klux Klan, que eram racistas, tinham ações discriminatórias, ganhavam novo fôlego nessa proibição de entrada de imigrantes, né? Porque existia nessa época também a xenofobia, eles já viam, vocês já devem ter visto isso em geografia, xenofobia é uma aversão contra o estrangeiro, porque eles achavam que a população estava passando por uma crise, se entrasse mais pessoas, iria diminuir ainda mais as chances de emprego, né? Então, esse grupo, a Ku Klux Klan, acabou ganhando novo fôlego, né?
e já que perseguiam negros, né, das colônias do sul dos Estados Unidos, naquela época de colonização, acabou ressurgindo, né? E ali eles perseguiam, colocando-se não só contra os afrodescendentes, né, mas também contra os imigrantes socialistas e também feministas, tá? Elementos entendidos como opostos à liberdade e ao American of Life, quer dizer, o modo de vida norte-americano, as características eram bem moralistas, ok? Bom, e agora nós vamos estudar, né, também falar sobre três pontos importantes que marcaram muito esse período da Grande Depressão. Foram superprodução, né, como nós já falamos, euforia econômica, começar a produzir, superprodução porque acabou ficando tudo muito encalhado, muito armazenado, porque não tinha como vender, que os parques industriais da Europa estavam crescendo, e a liberdade econômica também. Bom, e as crises econômicas foram surgindo, não, né? Não foram acontecendo assim de uma hora para outra. Elas começaram no setor da economia, no caso na industrialização, e foram se espalhando, né? Atingindo assim muita população, muito desemprego, muita inflação. O governo norte-americano assumiu assim uma postura cada vez mais favorável ao livre mercado e a ação dos empresários também, que atuavam assim no controle de fiscalização governamental muito intenso. Então, no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York encerrou o seu pregão com a queda vertiginosa dos preços das ações, né? Então, nesse dia que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, né? E no dia 29 do mesmo mês, a crise agravou-se. Então, muitos empresários se suicidaram nessa época porque não suportaram, né, entrar em falência, né? Então, empresas grandes como uma produtora de aço, os Stel, né, General Motors, também tiveram perdas assim significativas. Pequenas e médias e também grandes investidores ficaram ali no estado de perda de capital muito grande. E como eu falei, muitos abriram falência, tá?